A paz do Senhor, meus irmãos, pastor Fausto Sanches aqui, ó. Quero compartilhar com você só um pequeno conhecimento. Eu sei que vou ocupar aqui 5 minutos, mas e também sei que 5 minutos é muito pouco para a profundidade do que nós vamos falar. Mas eu queria falar um pouco com você ou esclarecer só um detalhe. E qual é o detalhe, pastor Fausto? Sobre a palavra Pentateuco, ok? Vamos falar um pouco sobre o Pentateuco, mas como eu posso dizer assim, ó, 5 minutos é muito pouco para falar desta palavra chamada Pentateuco. O que ela tem a referência, qual a referência dela, né? O que ela significa. Então vamos lá, ó, sem delongas, né, sem demorar muito, eu quero compartilhar com você a condição da palavra Pentateuco. Você que escuta os pregadores falando, né, sobre o Pentateuco, você que escuta os pregadores falando, ó, porque no Pentateuco nós encontramos a condição do Pentateuco, né, é a referência do Pentateuco, né. Então veja bem, a condição do Pentateuco, o que era o Pentateuco? Para você poder, quando você ouvir alguém ministrando, você fala, ele está falando disso. Sim, né, para você estar numa linha de raciocínio bacana ali no momento da pregação. Então, a condição, a palavra Pentateuco, ela tem a referência, duas palavras, né? É uma palavra em grego, porém, você precisa entender que o Pentateuco, ele é dividido em duas palavras. E quem são eles? Ó, penta e a condição do teuco, né? É dividida exatamente ali. Penta, referência a 5, número 5. E teuco é justamente a referência a livros, né? A volumes, né? Vamos dizer assim, a volumes. Por quê? Porque esse teuto, ele é referente aos pergaminhos que foram encontrados, a 5 pergaminhos que foram encontrados, dando exatamente aqui a origem, né? Dando exatamente a origem do Pentateuco, né? Os pergaminhos que foram encontrados compõem o número de 5. Então, por isso vem a condição Pentateuco, né? Que dá justamente a condição aqui, ó, de 5 volumes, 5 livros, né? Em apenas um ali. Né? A condição do Pentateuco, para nós que costumamos olhar para esses livros com esta palavra, né? Resumindo os 5 livros com esta palavra, Pentateuco, ele é muito referente, né? Referencial dele, o significado dele é a Torá, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esta condição de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, perceba que compõe 5 livros, que é justamente o Pentateuco, né? Os 5 volumes do livro que agora vem o autor. Né? Alguns dizem que é Moisés, né? Mas quando você lê ali a história de Moisés, como que ele vai relatar a morte dele no seu livro? Então alguns, né, uma linha teológica costuma dizer que os livros, exatamente os livros, né, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, é justamente de Moisés. Porém, o final, né, da história, o final dele é descrito, né, alguns colocam como Josué ter terminado esta obra, ok? Porém, eu gosto de ficar com o que exatamente a Bíblia diz, porque a Bíblia dá referência que Moisés é o autor de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, porque compõe as leis, as regras, né, do que o povo de Deus deveria seguir. Então, quando nós olhamos em livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e 8, nós vemos a referência de que o Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, o livro da lei, né, a Torá, o autor é Moisés. Nós vemos no próprio livro de Juízes, capítulo de número 23, versículo 6, nós vemos ali também dando referência sobre o livro ser de Moisés. Nós vemos em Esdras, capítulo 3, versículo de número 2, a referência de que é Moisés. E também nós vemos no livro de Esdras, capítulo de número 6, versículo de número 18, e Neemias, capítulo 8, versículo de número 1. Esses livros, né, ele dá a referência, justamente, que o autor dos livros da lei, né, das regras que o povo deveria seguir, é justamente Moisés. Né? Deus deu a Moisés. Então, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e o autor Moisés. Ok? Estou aqui só para esclarecer esse detalhe. Se você gostar, de repente, eu posso trazer mais conteúdo como esse,
Mas fica aqui a minha paz do Senhor, e eu acredito que eu esclareci aí um pequeno pedacinho aí do que alguns pregadores, né, alguns pastores, ou que você pode ler por aí, dando referência a Pentateuco. Se você ler, se você ouvir alguém falar sobre o Pentateuco, agora você também já sabe, né, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, e o autor Moisés. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, que Deus prepare mais um momento como esse para nós aqui. Até mais, tchau, tchau.